Ministro Edson Fachin não anulou a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli no caso do Banco Master. Reportagem com o título Caça-like, que viralizou nas redes sociais, foi passada a limpo pelo advogado Jeffrey Chicchini. Quem traz as informações é a nossa repórter Berenice Leite, que está aqui no nosso telão. Berenice, seja muito bem-vinda, boa tarde. Esclarece pra gente toda essa situação, Berê. Oi, Tawane, muito boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Eu falo direto aqui do Congresso Nacional para atualizar, então, esses imbróglios envolvendo a investigação do caso Master. E a gente lembra que, recentemente, o ministro Dias Toffoli, ele pediu o seu afastamento, né? Por iniciativa própria, ele se afastou do caso lá no Supremo Tribunal Federal. Logo depois, também, de um relatório que foi entregue pela Polícia Federal em mãos, né? O André Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, ele foi até o Supremo Tribunal Federal, entregou esse relatório em mãos ali de Edson Fachin, que preside a Suprema Corte, e nesse relatório o ministro Dias Toffoli, que à época era relator do processo, ele era citado nas conversas entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o cunhado dele, Fabiano Zettel, que segundo as investigações da PF, o Zettel era uma espécie de pagador de contas, fazia as transações financeiras ali para o Daniel Vorcaro. Então, não só citava nessas conversas o nome do ministro, como também relatava que estaria sendo cobrado um valor até de 15 bilhões de reais que foram pagos em janeiro de 2025. E justamente por essas citações a Dias Toffoli é que a Polícia Federal indicava que o melhor a fazer era afastar Dias Toffoli da relatoria, porque ele teria interesse em parte desse processo. Bom, depois do pedido de afastamento, como eu disse, por iniciativa própria do Dias Toffoli, agora vem a informação de que o Edson Fachin arquivou esse pedido da PF. Então, como você bem trouxe aqui na introdução, Tawane, não é que a Polícia Federal deixou de investigar Dias Toffoli, como nós vimos em algumas manchetes aí, procurando likes, procurando compartilhamentos, para causar polêmica, e de fato causou, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O que Dias Toffoli, aliás, o que Edson Fachin, o presidente da Corte, fez foi arquivar o pedido da PF, e o motivo é muito simples, é porque Dias Toffoli, ministro, não faz mais parte da relatoria, ele não está mais como relator do caso, então não faz mais sentido esse pedido, até porque o objeto se perdeu. Bom, quem traz a explicação de forma bastante didática é o Dr. Jeffrey Chicchini. Nós separamos um trecho para que a nossa audiência entenda melhor. Vamos ver. Tem mais motivo para o Fachin analisar esse pedido da Polícia Federal de afastamento do Dias Toffoli da relatoria da investigação do caso Master? Porque o Dias Toffoli já não está mais na relatoria. Então, o pedido perdeu o objeto. E juridicamente falando, a Polícia Federal não é parte no caso. Então, a Polícia Federal não pode requerer algo. O delegado da PF, ele representa por. E no caso de suspeição, não pode a Polícia Federal pedir a suspeição de um magistrado. Só uma parte pode pedir isso. Por exemplo, a defesa ou o Ministério Público. Então, esse pedido da Polícia Federal, ele é tecnicamente errado. O Fachin não anulou investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli. A única coisa que aconteceu foi um arquivamento de um pedido antigo da Polícia Federal que não fazia mais sentido existir. Muito bem. Agora, Tawane, é importante destacar para a nossa audiência dois pontos muito importantes. O primeiro deles, como o ministro Dias Toffoli, ele não admitiu que é suspeito para julgar o processo, ele não admitiu essa suspeição, ele simplesmente pediu para se afastar do caso. Então, ele ainda está apto para julgar este processo, ou seja, no eventual e posterior, aí nós teremos esse julgamento acontecendo no Supremo Tribunal Federal, ele como ministro
ministro da Corte vai votar, até porque essa suspeição não foi admitida. E um segundo ponto importante, né, apesar do relatório da Polícia Federal já apontar vários indícios dessa ligação entre o ministro Dias Toffoli e o dono do Banco Master, dinheiro dos fundos do banco que teriam sido investidos no resort, que agora sim o ministro Dias Toffoli admitiu que ele sim é sócio e proprietário também do Tayaya Resorts, onde funciona um cassino fora da legalidade. Enfim, são várias nuances, mas isso não descarta a possibilidade, mesmo que o ministro Edson Fachin tenha arquivado esse processo de suspeição, isso não afasta a possibilidade de uma eventual investigação de um processo criminal ao qual Dias Toffoli pode responder sim. Basta a iniciativa da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, como colocou aqui o advogado Jeffrey Checchini. E claro, também a Casa do Povo, aqui o Congresso Nacional. A gente lembra que já existe um novo pedido de impeachment que foi protocolado contra o ministro Dias Toffoli, justamente por essa conduta, né, que não condiz com o cargo de ministro do Supremo. A gente segue acompanhando os desdobramentos, mas o clima também dentro do Supremo Tribunal Federal não é nada bom, tanto em relação ao ministro Dias Toffoli, como também ao ministro Alexandre de Moraes, ambos citados nesse processo e nas investigações da Polícia Federal em relação ao Banco Master. Tawane, volto com você. Berenice, muito obrigada pelas suas informações, um ótimo trabalho, um ótimo início de semana e até amanhã. Bom, é claro que a gente vai analisar esses e outros assuntos com a nossa dupla de comentaristas que já está aqui no telão comigo. Sejam bem-vindas. Meninas, as meninas de segunda-feira, Josi Raice, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Tawane, boa tarde, Fabi, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos para mais uma semaninha. Pois é. Fabi Barroso, que esteve de aniversário, então aqui já te felicito, parabéns, felicidades, muita saúde e seja bem-vinda. Mais um ciclo aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Acho que a gente está sem o seu som. Me perdoe. Boa. Aliás, Tawane, obrigada pelo carinho, pelo meu aniversário. Aliás, a Oeste sempre me faz gratas surpresas no meu aniversário, fico muito feliz. E é isso, nós vamos iniciar uma semana lembrando, gente, que a gente precisa sempre lutar pelos princípios e valores, porque são eles que vão levar a gente a ter um Brasil melhor. Então, tem coisas que são passageiras, mas tem coisas que a gente tem que lutar porque é para o resto da vida. Pois é, começou bem já o comentário, Fabi. Antes eu quero sinalizar algumas coisas que a Berenice levantou aqui, começando por você, então. A gente sabe que o Toffoli, ele não é suspeito, né? Ele não foi colocado como suspeito, ou seja, ele ainda pode votar, como a Berenice bem colocou. E tem outras questões aí também, né? Como o Jeffrey Checchini disse, não é que foi anulada essa investigação. Então eu quero que você comente primeiro essa fala do Checchini, para deixar ainda mais claro aí para nossa audiência essa situação que foi muito comentada nas redes sociais, bem pudera, né, Fabi? As pessoas estão sim indignadas com toda essa situação do Banco Master. Tem algumas coisas a serem consideradas nesse sentido. Por isso que a lei tem que ser cumprida, né? Ninguém poderia ficar acima da lei, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo, de fato, ministros ficarem acima da lei. Isso tem trazido um prejuízo imensurável e fica essa confusão. Primeiro, para não ter acontecido o que está acontecendo e a confusão, e eu não concordo completamente com o Checchini, eu vou explicar, a confusão se dá principalmente porque no afastamento do ministro Dias Toffoli, obviamente os ministros, quando se reuniram com ele, deveriam ter feito o óbvio, que é arguir, que era justamente essa ação, a arguição de descumprimento de suspeição. O que é suspeição? Está lá no artigo 145 do Código de Processo Civil, e entre elas tem muitas coisas, mas para simplificar, recebeu presentes e favores antes e depois do início do processo. Só aquela viagem do jatinho já configuraria isso, mas o problema é que a lei também coloca ali de que o juiz precisa se autodeclarar, mas quando os ministros conversaram com ele e não definiram que sim, era objetivamente tanto suspeição quanto impedimento do Toffoli neste caso, eles deixaram de cumprir a lei. Então o afastamento do Dias Toffoli não tem cobertura legal, não existe essa modalidade de um juiz ser afastado porque quis
e não colocar isso em suspeição. Então, obviamente, se ele não foi afastado nem por suspeição e nem por impedimento, ele continua no processo, gente. Se ele não votar no caso Master, é mais grave ainda, comete-se mais uma ilegalidade. Por isso que a ilegalidade já tem que ser sanada na raiz do problema, não ficar fazendo o que a gente está assistindo, que o Supremo tem feito, com aporte ainda da mídia, daquela mídia tradicional. E por que eu não concordo completamente com o Fachin? Porque o Fachin, de fato, ele acabou colocando essa ação em arquivo, né, porque ela perdeu o objeto. O que significa perder o objeto? O que foi pedido pela Polícia Federal, sendo parte ou não, porque a gente já está num negócio que, né, que a gente tem juiz sendo parte, sendo vítima. Então, nem é esse o fundamento, mas é porque perdeu o objeto. O que ela entrou ali é para afastar o Toffoli do caso da relatoria. Isso foi feito, então perdeu o objeto. Mas o problema é que quando o Fachin ele acaba arquivando, ele arquiva também a investigação, aquele laudo de 200 folhas da Polícia Federal. Tudo bem, pode ter outras investigações e tem outros processos no Supremo Tribunal Federal em andamento? Tem. Mas também deixa, assim, um tapete para ser puxado na hora que os ministros, de fato, se incomodarem. E como eles vivem num mundo paralelo das coisas, eles digam o seguinte: pessoal, a gente já arquivou esse processo, lembra-se? Então, não pode falar do caso Master e do Dias Toffoli, né? E mais uma blindagem, como o Dino falaria, do STF Futebol Clube, porque é exatamente o que a gente está assistindo isso acontecer. Os ministros estão se blindando entre si. Com algumas exceções, até acredito realmente na boa-fé e na legalidade do ministro André Mendonça, mas o Fachin, ele poderia ter sido mais firme e ter exigido o afastamento do Toffoli conforme a lei, que é por impedimento. Aí sim, né, acho que a gente não estaria nesse problema de que coisas não são coisas quando se tratam dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.